Olá, sejam bem-vindos a mais esta videoaula sobre sistemas de lubrificação. Sistema tão importante que é utilizado numa série de máquinas e implementos agrícolas que temos disponíveis para trabalhar no meio rural. Eu gostaria de aqui utilizar um mapa mental para mostrar para vocês como será a nossa essa videoaula sobre esse tema. Então, nós teremos aqui, iremos ver conceitos gerais, qual que é a função do sistema de lubrificação, nos tratores, colhedoras, autopropelidos e alguns implementos agrícolas, quais são os tipos que temos, a classificação geral quanto ao estado físico da lubrificação, sólida, líquida e gasosa, e alguns exemplos, cuidados gerais nessa parte de lubrificação, quais são os sistemas de lubrificação utilizados nos tratores, colhedoras e autopropelidos, a classificação dos óleos líquidos, aqueles óleos que mais nós utilizamos. Aqui posso dar um exemplo para vocês, que a gente compra aí nos postos ou concessionárias, revendas agrícolas, né? Essa classificação nós temos duas, ambas são americanas, a classificação SAE e a classificação API. Qualquer óleo lubrificante que vocês comprarem vai ter essas duas classificações. A que mais a gente utiliza é aquela numérica, que é SAE. Um trabalho que irei passar para os alunos de tratores agrícolas e considerações finais. Beleza? Então vamos aqui para o nosso PowerPoint. Diferente das outras videoaulas, esta eu vou dividir o assunto em dois vídeos para ficar menor e melhor para vocês verem. Gostaria de alertá-los que para você ver esse vídeo, você esteja num local confortável e dedique esse tempo realmente para ver essa videoaula, certo? Assim, esse tempo que você está utilizando, ele vai ser bem aproveitado. Então, pegue o seu chimarrão, ou café, ou chá, ou água e fique num local que é adequado para o estudo. Vamos começar aqui então. Bom, sistema de lubrificação de máquinas agrícolas. Se nós olharmos o trator, ele tem uma série de locais que necessitam de lubrificação. E a ideia aqui é mostrar para vocês o motivo dessa necessidade, como fazer isso, qual colocar nesta linha. O que a gente pode ver aqui? A gente pode ver o que? Temos um motor que está fazendo o que? Está gerando energia para tocar a caixa de marcha. A caixa de marcha, por sua vez, irá pegar essa energia mecânica e adequá-la a ela a uma condição de velocidade, de força, conforme a escolha do operador, seja numa palanca ou no joystick. Logo após isso, ela irá passar para um sistema de diferencial, que irá pegar essa energia que está vindo horizontalizada e deixar ela verticalizada para as rodas. Continuando o percurso, irá para o sistema de redução final, que irá reduzir o impacto do sistema de rodados quanto às forças. Bem como é realizado durante isso aqui o acionamento do sistema hidráulico e de outros sistemas do trator. Sempre que nós tivermos peças em movimento, essas peças em movimento irão gerar o que? Calor. E o calor em excesso irá fazer com que aquelas peças que estão em movimento, elas acabam grudando. Então, aí que entra o sistema de lubrificação. O que gera a falta de lubrificação? Vocês já se perguntaram? Creio eu que boa parte das respostas de vocês irá falar em grudar peças, atrito entre as peças.
Nós temos então, em relação à falta de lubrificação, o que? O aumento do atrito, porque aquelas peças que estão em movimento irão aquecer, irão gerar atrito. Aqui eu gostaria de mostrar para vocês um eixo diferencial. O que vai estar acontecendo aqui, ó? Nessa união aqui, ó. Então, de acordo com um movimento ali, ó, essa união do pinhão com a coroa vai gerar muito calor. E esse calor vai acabar atingindo um ponto em que as peças irão começar a sofrer desgaste, uma fusão entre as peças, né? Aumento do desgaste, então, por causa dessa falta de lubrificação, tudo isso gira ao redor de um aquecimento inicial até ir ao desgaste. Cada peça tem um ponto de fusão, de dilatação, então, de acordo que ir avançando esse aumento desse aquecimento, irá dilatar as peças, pode acabar desalinhando aquelas peças, que a ideia é trabalhar casadas, né? Ruídos, pode ser um sintoma da falta de lubrificação, ruptura das peças, por aí vai. Então, se nós vermos nosso motor, o que vai acontecer ali? Por que está ficando vermelho? É porque o motor, ele tem aqui dentro, está gerando uma série de combustões. E essas combustões geram calor. Esse calor, se não for dissipado, irá acabar cada vez mais aumentando a cada combustão que é gerada. Claro, temos aqui um sistema que a ideia é manter a temperatura do motor, que é o sistema de arrefecimento, que nós iremos ver nas próximas aulas. Porém, as peças que estão em movimento ali, o pistão, biela, virabrequim, sistema de válvulas, os sistemas de engrenagens ali para transmitir essa energia do motor para o volante e a embreagem de companhia limitada, elas necessitam de reduzir o atrito. Aí que entra o sistema de lubrificação. Vocês sabem o que é esta figura? Esta figura é uma foto microscópica de uma chapa de alumínio. A chapa de alumínio, chapa de inox, desculpe. A chapa de inox, aos nossos olhos, é uma chapa perfeitamente lisa. Porém, quando a gente usa um microscópio, a gente consegue ver as ranhuras. Aqui tem um detalhe da imagem. E em função disso, que se nós pegarmos duas chapas de alumínio e começarmos a fazer esse movimento, irá gerar calor, porque a superfície dos materiais são rugosas. E nessa rugosidade que vai acabar gerando o atrito, o desgaste, o calor, dilatação, por aí vai. Beleza? Então, quais são as funções que nós temos do sistema de lubrificação? Uma das funções mais básicas, e geralmente as demais giram ao redor dela, é o controle do atrito. Para quê? Para que não tenha essa fusão entre as peças, essa dilatação das peças. E bem como se aquelas peças que estão engrenadas, elas começam a aquecer, o aquecimento é perda de energia. Aquela energia que era para empurrar algo, acionar algo, ela está, além de convertida em energia mecânica, está sendo convertida em energia térmica. Isso é perda, certo? Controle de desgastes, como as ações da lubrificação, controlar a temperatura para que não exceda aquela temperatura daquele material. Nós temos uma série de materiais nesse universo agrícola, porque dependendo do tipo de desgaste que vai ter daquele material no seu ambiente, vai ter um tipo de material mais adequado para ter durabilidade. Então, a ideia toda é que controle a temperatura daquele material que está trabalhando. Controle da corrosão também, porque a hora que você pega o pistão e coloca o óleo lubrificante ao redor, ou melhor, vamos pensar um eixo de uma peça que está girando e você coloca
ali a lubrificação, o que vai acontecer? Você está fazendo uma espécie de uma capa ao redor. Aquela capa vai evitar que o ambiente externo acabe fazendo corrosão, que nada mais é que um processo de oxidação das peças, né? Transmissão de força, também utilizado. Se nós analisarmos o sistema hidráulico, qual que é a ideia? Graças ao óleo, você vai fazer empurrar algo, né? Então, ou caso for um sistema de turbina de uma semeadora agrícola, o qual a turbina fica girando. O que vai acontecer? O óleo hidráulico vai lá, vai acionar aquela turbina e vai retornar. Então, de acordo com aquele ciclo em movimento, você vai fazer a transmissão da força daquele sistema. Amortecer choques também, né? É uma opção do sistema de lubrificação como um todo. Claro, cada óleo tem uma especificação, né? O óleo que vai ser usado para amortecer choques não vai ser o mesmo para transmissão de força, nem o mesmo para controlar a corrosão. Remoção de contaminantes é uma outra função também, evita a formação de borras, lacas e vernizes que tem em algumas peças que estão trabalhando no meio rural, que é um meio com um ambiente muito insalubre, pó, temperatura elevada, umidade variando, né? E também pode ser utilizado para vedação, é uma função de umas graxas que nós temos no meio, né, para fazer isso. Classificação, então. Aqui a ideia é classificar o óleo quanto ao seu estado físico, certo? Nós temos basicamente os líquidos, pastosos, sólidos e gasosos. Eu quis aqui dividir os sólidos e pastosos porque eu achei mais adequada essa classificação. O que é cada uma? Lubrificantes líquidos. Aqui a gente pode dividir nessas 5 modalidades. Os óleos considerados graxos, os óleos minerais puros, os óleos aditivados, semissintéticos e sintéticos. Aí eu pergunto para você, o óleo que você utiliza no seu trator é um óleo mineral? É um óleo aditivado? É um semissintético ou sintético? Ah, você não tem trator, eu tenho carro. E no carro de vocês? Ah, eu não tenho carro. E na moto? E na moto? E na colhedora? E no autopropelido? Então, não há um padrão para se dizer aqui, mas irei explicar cada um para vocês. O que é um óleo mineral puro? O óleo, ele advém, os óleos minerais, vamos dizer, que pode ser o mineral puro, pode ser o aditivado e o semissintético, eles vêm do petróleo. Então, o petróleo que tem uma série de produtos, combustível, óleos, graxas, o próprio plástico. O que é a ideia? Na extração do óleo, ele vai ter passar por um processo e durante esse processo é retirado um óleo mineral. Esse óleo, então, seria o óleo mais básico que nós temos no universo agrícola. E esses óleos tem disponível para comprar em qualquer local que vende óleos, certo? Ele pode ser utilizado no carro, no trator, na colhedora, na moto também. Claro, tem que ver se aquele óleo bate com a descrição necessária que o fabricante lhe solicitou. Mas o mineral ele é aquele óleo que vem do petróleo. Já o óleo graxo, ele advém de uma mistura. Ele pode ser tanto de origem animal como de origem vegetal. O que é a ideia? É você pegar, no caso do vegetal, todos os nossos vegetais têm um óleo, alguns mais, alguns menos. Aqui, se nós olharmos na tabela que está mostrando para vocês, qual que é o que tem maior quantidade de óleo aqui? Se nós analisarmos, é o coco em primeiro colocado, depois nós temos o gergelim, logo após o girassol, mamona. Claro, qual que é o detalhe? É a quantidade de óleo que nós vamos extrair numa área, em um hectare.
Aqui é a quantidade de óleo que tem na cultura específica. Qual óleo que a gente pode utilizar como lubrificante? Claro, no motor, num motor que tem uma demanda de calor, demanda não, que tem uma exigência de calor muito alta, esses óleos vão acabar provavelmente deixando a desejar, durando muito pouco tempo, exigindo manutenção, que você, a ideia de fazer uma manutenção da parte de lubrificação do motor 200, 250, 300 horas, e a fazer em 30, 40 horas, né? Mas numa peça que está em movimento, digamos que você tem lá um moinho, um espigador ou algo do tipo, você pode usar um desse tipo desses óleos, bem como o animal. O animal, eu já vi testes em máquinas agrícolas e ficava um cheiro de fritura na máquina, né? Porque é um óleo de origem animal, né? Agora falando em óleos aditivados. O que é um óleo aditivado? Primeiramente, é um óleo mineral. Nesse óleo mineral, você vai colocar aditivos nele. Para quê? Esses aditivos, ele tem a finalidade de reforçar ou acrescentar algumas propriedades. Quais propriedades? Para não criar espuma, para ele em elevadas temperaturas ele não perder suas propriedades químicas, ou em baixas temperaturas ele não ficar muito grosso, que é um problema que acontece. Como é que eu sei quais aditivos tem? Se você pegar o óleo, um óleo mineral, um aditivado, atrás ele vai ter quais são os aditivos. Vamos dar uma olhada? Aqui, pessoal, a gente está no site da Shell, que é uma das fabricantes de óleo lubrificante, né? Bem como combustível. E se vocês olharem aqui o link shell.com.br, motoristas, óleo lubrificantes perguntas frequentes, vocês vão vir aqui e rolar para baixo e ver o que são aditivos do desempenho. Eu gostaria de frisar aqui, fazer essa leitura aqui, ó. Então, os aditivos de desempenho fornecem a proteção extra para o óleo básico, ou seja, o óleo mineral, e habilitam a proteger e limpar o seu motor, ajudando a trabalhar por mais tempo. Eles vêm em vários tipos e devem ser cuidadosamente selecionados e misturados para fornecer esse desempenho. Claro, isso aqui é a função da empresa que vai fabricar o óleo para você, para nós. Quais que são os aditivos? Detergente, mantém o óleo limpo, o motor, no caso que é um aditivo para óleo de motor, limpo, neutralizam os ácidos corrosivos que vai ter ali no meio, quando o combustível é queimado, né? Porque entra o combustível, ele não é 100% limpo, a hora que a explosão irá ficar ali no ambiente, no cilindro, a sujeira. E aí o óleo tem essa função de fazer a limpeza. Uma outra função é dispersante. Remove a fuligem e a borra e mantém em suspensão o óleo para evitar entupimentos. Outra função, antidesgaste. Protege o seu motor através da formação de uma camada química entre as partes móveis. Esses aditivos são particularmente importantes ao dirigir com cargas pesadas. Aqui eu gostaria de fazer uma ressalva que, se vocês olharem o pistão e o cilindro, o espaço entre eles é micrométrico, ou seja, é microns. Você não consegue ver o espaço que tem ali. Porém, o óleo ele tem que ser capaz de ficar entre aquelas duas peças. Aí, cada motor, falando em óleos para motor, tem um espaço interno. Então, o fabricante irá recomendar um óleo específico, porque em seus testes de fabricação viu que aquele óleo consegue manter e melhorar o desempenho do motor. Logo, se vocês quiserem poupar comprando um óleo diferente, você pode sim acabar prejudicando o seu motor, certo? Outra função é antioxidantes, que ajudam a retardar a degradação natural do óleo do seu motor,
por isso proteger o motor de forma mais eficaz por mais tempo. O que quer dizer isso? Você tem um óleo, digamos que a troca dele é 200 horas, falando em máquinas agrícolas, o carro seria por quilometragem, né? E se aquela troca é 200 horas, quando tiver em 180, esse aditivo irá permitir que a qualidade daquele óleo não seja tão inferior ao início dele. Claro, vai haver uma redução, essa redução com esse aditivo a ideia é ser pequena. Aqui vocês já podem ver, se fosse um óleo mineral, a qualidade física do óleo, química do óleo, de meia vida para frente, já cai drasticamente, né? Modificadores de atrito, outra função, que reduz a resistência entre as partes móveis para aumentar a economia do combustível, e aditivos anticorrosivos, que impede a corrosão do motor. Então, essa é um tipo de aditivo. Cada fabricante irá colocar um aditivo X ou Y para isso. É nada mais é que elementos químicos adicionados ao óleo mineral. Certo? O próximo óleo são os óleos sintéticos. Então, nós estamos falando aqui de óleo mineral, tem um valor, passando para um óleo aditivado, já tem um outro valor, um valor mais, e um óleo sintético é um valor mais e mais. Então, são os óleos mais caros que nós temos no mercado. Estes óleos, eles são provenientes das indústrias petroquímicas, que nós temos espalhadas pelo Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, ficam localizados na região central, né, próximo de Porto Alegre. São os melhores lubrificantes, né, mas tem um custo muito elevado. Como que se obtém um óleo sintético? Ele é proveniente de uma mistura química que toda a função é melhorar o desempenho do óleo. Então, se nós pegássemos, vamos falar em 2 autopropelidos, e colocasse um com óleo mineral e outro com óleo sintético, com certeza, ao longo do tempo, o melhor estado interno das partes móveis daquele que usou sintético vão estar bem melhor do que o outro, fazendo manutenção em dia, certo? No universo agrícola, ele é mais recomendado para carros, porque no carro você tem as peças do motor se deslocando a 3.000, 4.000, 5.000 RPM. Quando a gente vai para trator, 1.300, 1.400, 1.500, 2.000, 2.100. Então, é quase a metade da rotação que trabalha um carro. A temperatura também da explosão, falando dos óleos para motor, é bem menor nos motores a diesel. Então, acaba que nos carros, geralmente, as fabricantes recomendam mais óleos sintéticos. Nos tratores, colhedores e autopropelidos, já varia entre aditivado e mineral e sintético, é claro. Bom, retornando aqui então, o óleo, qual óleo eu devo usar? Você tem que usar o óleo que o fabricante recomenda. Por quê? O óleo, ele tem essa função do que? Ele vai escoar entre as peças, criando uma camada ao redor daquelas peças que estão em movimento. Essa camada tem que ter um valor X para que não impeça o movimento daquelas peças. Então, cuidem bastante qual óleo utilizar. Os lubrificantes pastosos eu não gosto sólido porque ele tem uma pastosidade. É a nossa famosa graxa. A graxa que é muito utilizado em tratores, implementos agrícolas. Para quê? Para ter a função de reduzir o atrito entre as peças, proteger contra o ambiente, a oxidação e o desgaste. Aqui nós temos essas 4 tipos de graxas. As graxas de sabão metálico são as que mais nós utilizamos no meio agrícola, e as sintéticas. Há também graxas à base de argilas, tem algumas argilas que têm esse potencial, e graxas bituminosas. Porém, as que mais nós utilizamos no meio agrícola é as graxas de sabão metálico e as graxas sintéticas. Como que nós obtemos as graxas?
Literalmente, a gente pega o óleo mineral, aquele proveniente do petróleo, adiciona-se um sabão específico e nessa mistura acrescenta-se um aditivo. Para quê? Para potencializar a graxa. O produto final vai ser aquela graxa. Há classificações também quanto à graxa para você realizar a compra. Assim como o óleo mineral, tem as graxas sintéticas, que são obtidas também sinteticamente, né? E são graxas mais caras que terão maior durabilidade no nosso no local que vai colocar essa graxa. Quanto engraxar? Essa é uma pergunta que na prática o pessoal não sabe. Se pergunta para alguns, quer ver? Faça essa pergunta para o seu pai, caso você morar no meio agrícola. Ele vai dizer, a gente vai colocando graxa com a engraxadeira, que estou mostrando aqui para vocês, até que a graxa, a hora que vai colocando graxa, aquele local ali, digamos que fosse um cubo de roda, alguma coisa, a graxa que estava ali dentro, ela vai começar a sair. Então, nesse momento, vai sair graxa suja. Logo a seguir, vai começar a sair graxa limpa, desculpa. A hora de sair graxa limpa, quer dizer que você está adequado. Cuidado com isso. Tem máquinas que o excesso de graxa pode afetar o desempenho. Então, é muito indicado que vocês leiam sempre o manual de vocês, porque é o manual que vai dar essa informação de quanto engraxar. Para máquinas e implementos agrícolas é um pouco mais tranquilo. Para máquinas implementos agrícolas é um pouco mais comum essa parte mais fácil de fazer a graxa. Mas é importante sempre manter, pegando uma semeadora, o ideal, caso você passou o dia inteiro trabalhando, é que depois de 2 dias no máximo, você já faça o engraxamento, porque a máquina passou o dia inteiro ali funcionando, temperaturas elevadas, muito pó, então é indicado que várias peças a cada 10 horas de trabalho. 10 horas seria um dia praticamente, né? Então, o que seria o ideal? De manhã cedo, ia começar a plantar às 9, que já tinha secado ali um pouco a palha superficial. Então, umas 8 horas você vai lá com a engraxadeira, engraxa aqueles locais lá para trabalhar. Isso irá aumentar a vida útil do seu implemento. Então, esta videoaula paramos por aqui e a próxima iremos continuar falando se a cor diz alguma coisa. A cor do lubrificante mais escura é ruim? O lubrificante ficou mais grosso é ruim? O que você acha? Então, iremos para a nossa próxima aula. Um abraço.